Bom, se eu não me engano, eu parei aqui, ó. A última que a gente fez foi na página 247, questão de número 6, que era para colocar a letra I de individuais, né? E a letra M de massa, né? A comunicação em massa para todos. E vamos agora para o módulo de metrópoles, tá? A correção. Página 247. Leia o texto e respondam as questões. Só um minutinho. Devido à explosão demográfica nos grandes centros urbanos, quando eu falo explosão demográfica, eu falo um grande crescimento populacional, tá? Cresceu muito rápido. A gente chama isso na geografia de explosão demográfica, tá? Devido à explosão demográfica nos grandes centros urbanos, vários conflitos têm sido gerados em decorrência dos fluxos migratórios, atraídos por oferta de trabalho e melhores condições de vida nas cidades. Quer dizer, né, uma cidade que não tem tantos recursos, né, e uma outra que já tem, ela acaba sendo uma cidade atrativa, né, para outras pessoas de outras cidades que não têm tantos recursos. Por exemplo, São Paulo, a nossa cidade é uma cidade atrativa, né, porque aqui tem trabalho, tem melhores qualidades de vida, né? Enfim, então atrai muitas pessoas, né? Do norte, nordeste, né? Para cá. Tanto que São Paulo foi, né, construída por muitos nordestinos que saíram do Nordeste porque não tinha emprego, vieram para cá para trabalhar, né, na infraestrutura da cidade, nas construções, né? E eles que acabaram construindo aqui. Tanto que São Paulo tem bastante presença cultural nordestina também. São Paulo, na verdade, tem um pouco de tudo, né, gente? Um pouco de cá. Tem até um bairro japonês aqui na cidade, né, que é o bairro da Liberdade, né? Então, de outros países, imagine, né, culturas do nosso país. Então, São Paulo é uma grande diversidade cultural, né? Tem uma grande diversidade cultural aqui. Bom, com consequência do aumento da população, as áreas urbanas passaram a ter um crescimento desordenado. Oi. Desculpa atrapalhar, mas agora que tu falou que tem muita diversidade cultural, é mestiço que chama isso, né? Tipo, não. cultura mestiça, não é? Não, se for colocar cultura mestiço, sim, mas a palavra mestiço é quando tem uma mistura de etnias, mistura de povos, né? Ah, tá. Mistura de um Não grupo. diversidade, né? Não. Mestiço já é o negro com o branco com o indígena com o asiático, amarelo, entendeu? Entendi. Aí tem os nomes próprios, né? Mas tudo isso é uma miscigenação, mestiço, né? Vem de miscigenação, mistura entre povos. E o Brasil é um país com esse grande número, né? De miscigenação, né? Uma grande mistura de povos, né? Mas nesse contexto, Sofia, a cultura mestiça podemos usar sim, né? Várias culturas de vários povos diferentes, tá? Como consequência do aumento da população, as áreas urbanas passaram a ter um crescimento desordenado, espontâneo, caótico, em que mesmo as cidades consideradas planejadas fugiram ao controle, como Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Goiânia, entre outras, né? Por quê? Porque eram cidades planejadas, mas assim, o atrativo delas já foi tão grande que começou a crescer muito rápido a cidade, e a cidade acabou, de uma certa forma, não comportando, né? Fugindo aí dos seus planejamentos, né? E acabou estando desordenado aí, né, em alguns momentos, né, muita gente no local, né. Questão de letra A. Deixa eu dar uma introdução primeiro e depois vocês falam, tá? O que vocês colocaram aí. A. Qual é o nome da formação urbana resultante do processo descrito pelo texto e qual ela é caracterizada? Qual é o nome da formação urbana resultante do processo descrito pelo texto e como ela é caracterizada? O texto está falando aí de uma formação de áreas metropolitanas. Então, a característica aí, né, a formação urbana, o nome dessa formação urbana é áreas metropolitanas, que ocorre quando há um aumento populacional acrescido de um aumento da área urbana, tá? Como consequência desse processo aí, há uma junção de diversas cidades em uma única mancha urbana contínua, onde uma delas é considerada o centro de atração de serviços e da função urbana das demais. É o caso de São Paulo, né? São Paulo cresceu tanto que tivemos que ter a capital e as cidades, né, a região
ou as regiões metropolitanas, que são as cidades vizinhas de São Paulo, né? Que a gente chama de Grande São Paulo. A gente já falou isso em algumas aulas passadas, né? Então, o nome da formação urbana, né, é as áreas metropolitanas, e ela é caracterizada por essa consequência, né, desse processo com a junção de diversas cidades em uma única mancha urbana, tá? Vamos lá, quem colocou, quem quer falar? Se quiser falar tudo que vocês colocaram para ver se está certo. Ninguém quer falar? Entenderam, então, a letra A? Sim. São Paulo é um exemplo disso, tá? São Paulo. Imagine se toda a grande São Paulo estivesse na cidade, São Paulo, capital. Não ia caber, gente. É muita gente, né? Então, acabou, de uma certa forma, essas cidades vizinhas se tornando aí áreas metropolitanas, né? Unidas, né? Numa única só cidade, mas separadas, né? Quem me chamou, Bruno? Eu coloquei assim, tipo, em conflitos migratórios por trabalhos comerciais. Fala de novo a sua. Deixa eu ver se dá para aproveitar tudo que você colocou aí. Eu coloquei em conflito migratórios por trabalhos comerciais em São Paulo. Não. Aí está fugindo completamente do contexto. O que você tem que colocar aí? Você tem que, qual é o nome da formação urbana? O nome da formação urbana, né, é áreas metropolitanas. A gente dá o nome aí, a geografia dá o nome como áreas metropolitanas, regiões metropolitanas, tá? E como ela é caracterizada? Ela é caracterizada, tá, por uma junção de diversas cidades, uma junção por diversas cidades e uma única mancha urbana contínua. Para vocês entenderem melhor, isso aqui, Mapa metropolitano de São Meu Paulo. computador é um pouco lento. Poxa, você já foi lá pra Liberdade? Moro na Liberdade. Ah, tá. Quer dizer, eu moro na Aclimação, mas a Aclimação é do lado, é bairro grudado um do outro, entendeu? Então dá para ir a pé da Aclimação para a Liberdade. Dá para eu Mês vou que a vem pé. eu vou com a Ai, comprar vai. uns troços É bem de legal, tem anime. bastante coisas japonesas lá. É tudo Eu vou oriental, né? comprar uns bonecos de anime. Lá tem bastante mesmo. Aqui é o mapa. É que esse mapa aqui tá muito claro. O pior que ele é bom. Tem um aqui, aqui, é o que eu estou explicando, né? Áreas metropolitanas é o nome, né? Dado aí, capital São Paulo. Em volta aqui eu tenho as áreas metropolitanas, né? Que são pessoas que vieram morar próximo de São Paulo por causa do atrativo que São Paulo tem, né? Trabalho, emprego, melhor educação, enfim, né? Qualidade de vida. E essa região é chamada de metropolitana, né? Região metropolitana. Porém, essa unificação aqui que temos, né, dá essa junção dessas cidades, né, numa única mancha urbana, porque elas estão próximas de São Paulo. Tanto que eu já até falei nas aulas passadas, o DDD aqui é 11, tudo aqui é 11. Se você for para Santa Isabel, Mariporã, Barueri, Cotia, São Bernardo do Campo, né, são cidades próximas de São Paulo, é como se fosse São Paulo, mas são cidades, né, vizinhas. Tanto que o fluxo migratório diariamente dessas cidades para a capital, São Paulo, é imensa, é muito grande, porque as pessoas saem de lá para vir trabalhar aqui, né? Por isso que tem o fluxo migratório, né, até as estações de trem, metrô, para todas essas regiões, né? Linhas de ônibus, corredores de ônibus, né? Para poder movimentar esse fluxo de pessoas para a capital, né? Normalmente, quando a pessoa não consegue, por exemplo, uma pessoa que vem lá do Nordeste ou do Norte, não tem uma condição financeira muito boa ainda, e ela vem para trabalhar em São Paulo, como o custo de São Paulo acaba sendo um pouco mais caro. Espera só um pouquinho, tem áudio aí ligado. Deixa eu desligar o áudio de vocês. Como o custo de vida aqui em São Paulo acaba sendo um pouco mais caro, as pessoas acabam morando mais nas cidades vizinhas, que acaba sendo um pouco mais barato. Aí mora um pouco mais longe e vem trabalhar, né, na capital, né? Querendo ou não, o custo de vida aqui em São Paulo é um pouco caro, comparando, né, com as cidades vizinhas, né?
ok? E é onde nós estamos aqui na capital, tá? Bom, essa é a questão letra A. Letra B. Que tipos de problemas urbanos podem ser causados por essa Posso falar configuração das cidades? Fale, diga aí a sua, Eu depois eu leio a coloquei minha. como consequência do aumento da população, as áreas urbanas passaram a ter um crescimento desordenado, espontâneo, caótico, em que mesmo as cidades consideradas planejadas fugiram ao controle, como Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Brasília, entre outras. Ok, certinho. Mais alguém? Não? Professor, eu acho que eu coloquei mais ou menos a mesma coisa que mas um pouco menor. Como consequência do aumento da população, as áreas urbanas passaram a ter um crescimento desordenado. Perfeito, também tá certo. Você resumiu um pouco menos, tá? É isso, gente. Os tipos de problemas urbanos que podem ser causados por essa configuração das cidades, né? A questão do deslocamento das grandes distâncias, tá? E as diferentes cidades que compõem áreas metropolitanas, né? É o que eu falei aqui no mapa, né? É um problema, né? Se você for ver, dependendo de pessoas que moram, por exemplo, quem mora aqui, ó, Mogi das Cruzes e vem trabalhar na capital, olhando aqui o mapa parece perto, mas não é. É uma viagem, é longo, né? É longe, né? Então tem esses problemas aí do deslocamento, da distância, tá? Ok? 2. Essa 2, o Eduardo acho que tirou uma dúvida comigo na quinta-feira, essa questão. O seu já está certo, né, Eduardo? Mas eu quero ouvir a sua resposta, para ver como você colocou aí, depois que eu expliquei. Essa questão de número 2 tem aqui, observe a imagem com a iluminação noturna do Rio de Janeiro e São Paulo e responda ao que se pede. Então, temos aqui uma imagem do Rio de Janeiro e da cidade de São Paulo, tá? E, óbvio, onde tem uma claridade maior é porque é onde as cidades principais estão localizadas, né? A capital, Rio de Janeiro, capital aqui São Paulo, né? Campinas, aqui Santos, aqui no litoral paulista, né? Então, aqui é um número maior de pessoas morando nessa região aqui. Por isso que as luzes, né, das casas, dos prédios, das ruas, estão mais acesas. Que tipo de fenômeno pode ser interpretado pela mancha da luminação? Que tipo de fenômeno a gente pode colocar aqui, gente? Quem colocou aí? Que tipo de Posso falar amigo? Eu coloquei assim. Fala, Sofia. Aí o Eduardo fala É depois. assim, são cidades multipolarizadas, chamadas de megalópolis. Megalópolis. Tá. É. Eduardo, o que você colocou na sua que você queria falar? Eu coloquei que a iluminação noturna que nos permite ver o grau da urbanização de uma área, assim como a mancha urbana que é formada pelas cidades que compõem a região analisada. É o que tá aqui, né? Ó. É o que tá escrito aqui, ó. Você já falado para colocar. Isso. Ó, que tipo de fenômeno pode ser interpretado pela mancha da iluminação? A análise da mancha obtida pela iluminação noturna permite estabelecer o grau, aqui, ó. Aí a resposta seria assim, ó. O grau de urbanização de uma área, assim como a mancha urbana que é formada pelas cidades que compõem a região. Olhando essa imagem aqui, a gente pode observar que o número urbano nessa região é bem maior do que nas outras regiões, né? Porque quanto maior a iluminação de uma região, maior, né, vai ser aquela população. Ó, mapa noturno Mundi, NASA. Deixa eu ver o que vem aqui. Eu gosto desse mapa aqui, ó. Sendo que ele tá bem apagadinho. Deixa eu ver esse aqui. Não. Ah, esse aqui é bom. Esse aí você tinha mostrado, professor. Aquele lá. Gente, ó, esse mapa aqui, ó. Deixa eu ver se dá para abrir ele inteiro. Será que vai ficar cortado? Deixa eu ver. Não, ó. Cada pontinho aqui, cada iluminação. Opa. Cada iluminação aqui é o número de pessoas morando, né? É onde está concentrado o maior número de pessoas, tá?
Se a gente observar aqui nos Estados Unidos, né? Aqui é os Estados Unidos e um pedacinho do Canadá. Aonde está concentrado o maior número de pessoas? No leste ou no oeste dos Estados Unidos? Oeste. Leste. Aqui é leste. Costa leste. Aquela. Aqui que você está falando, né, Gustavo? Sim. Sim. Né? Ó, olha que o tanto de pessoas morando aqui. Isso por uma questão histórica, né? Foi a região que foi colonizada primeiro pelos ingleses e franceses, né? Então, essa região automaticamente vai ser mais povoada, né? Olha aqui no Brasil já. No Brasil, olha o tamanho do Brasil aqui, ó. Aonde está concentrado o maior número de pessoas morando, olhando nesse mapa? Na região litorânea e na região sudeste, que é essa região aqui, ó. Sim? Sim. Sim, tá? Aqui não tem ninguém no interior do Brasil. Até porque aqui, ó, Manaus, temos aqui Manaus, que é a capital da Amazônia, né? Mas o resto é tudo aqui floresta. Olha a África. Professor, nossa, ninguém mora na África. Não, agora a África já é um outro contexto. A África tem pessoas sim morando em toda a África, tá? Porém, a situação da África é tão complicada, socioeconômico, né? A questão social e econômica do país, do continente, que as pessoas não têm energia, né? Não tem energia elétrica. Então, óbvio que uma imagem tirada do satélite, com os pontinhos de luz aceso, né, pelo satélite ali, a África vai ficar escura. Impossível de ver a África, enxergar a África, né? Olha a Europa. Olha a Indonésia. A Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo, né? Então, essa região aqui vai estar bem populosa também, né? Ok? Só para vocês terem uma ideia aí, para entender essa questão, tá? A letra B. É possível estabelecer a formação de uma metrópole para caso indicado na imagem? É possível estabelecer a formação de uma megalópole, desculpa, falei metrópole, mas é megalópole, tá? Para o caso indicado no mapa. Por quê? Sofia, você falou megalópole. O que é uma megalópole? Você lembra? Professor, eu botei que são cidades multipolarizadas, que possuem grande densidade de populacional. Qual o número exato que identifica uma cidade megalópole? Acima de quantas pessoas é considerado uma cidade megalópole? Você sabe? É em milhões. Não sei, professor. As... Tipo, 2 milhões? Não, bem mais. Nossa, tá nem perto. Uma cidade é considerada megalópole acima de 10 milhões de habitantes. São Paulo é uma cidade megalópole, porque só a capital tem mais de 10 milhões de habitantes morando, tá? Então, no caso das duas imagens, da imagem, quando a gente vê Rio de Janeiro e São Paulo, né, é possível estabelecer a formação de uma megalópole para o caso indicado na imagem? Sim, é possível, né? É possível identificar duas grandes áreas metropolitanas, uma na região de São Paulo e outra no Rio de Janeiro, né? Por quê, né? A iluminação noturna possibilita verificar que há um eixo entre as duas áreas metropolitanas. Quer dizer que um grande complexo metropolitano na área. Então, são duas megalópolis gigantescas. São Paulo tem quase 12 milhões já. 11 milhões e alguma coisa, né? De habitantes. Só na capital, né? Com a grande São Paulo, né? Chega aproximadamente a 40 milhões, tá? Com as cidades vizinhas, né? Aí o sudeste inteiro, né? Não, desculpa. Com a capital, com a grande São Paulo, chega a 20 milhões. O estado de São Paulo, 40 milhões. Então, vamos lá. Capital, quase 12. Capital e grande São Paulo, 20 e pouquinho milhões. E o estado inteiro de São Paulo, 40 milhões. Se o Brasil tem 210 milhões de habitantes, só São Paulo, o estado inteiro, tem 40 milhões. Então, olha, São Paulo é muito populoso, né? É um estado muito cheio, muito grande aí em população, né? Ok? Posso ir para 3? Vou para 3. Pode. Leia o texto. Obrigado, Rafael. Leia o texto e responda ao que se pede. O Estatuto das Cidades, lei de 2001, estabeleceu que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes que integram regiões metropolitanas, áreas turísticas ou de grande
empreendimentos com significativo impacto ambiental devem ter plano diretor da cidade. Mas, de acordo com dados do perfil do município brasileiro, o MUNIC, 2015, né? Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, metade dos municípios brasileiros que deveriam ter o plano diretor não o elaboraram. O que é o plano diretor e qual a função das políticas urbanas do país? Primeiramente, o que é o plano diretor? Não sei se vocês foram na internet fazer essa pesquisa ou conseguiram pegar diretamente do texto, mas basicamente o que é o plano diretor? Alguém me diga aí rapidamente. Eu É o coloquei projeto assim. de cidade. Oi? É o projeto de cidade, tem o objetivo em prática as diretrizes do Estatuto da Cidade. Exatamente, leis e diretrizes da cidade. Por exemplo, existem leis da educação e a gente tem que respeitar, né? As disciplinas, quantas aulas por semana, tudo isso, né? Tudo que vocês têm na educação tem uma diretrizes da educação que é seguida aí, né? À risca, né? Tudo certinho, né? No currículo educacional, na estrutura escolar, na estrutura pedagógica, né? Na formação de preparação de material e tudo mais, né? Na cidade é a mesma coisa, né? O plano diretor é um instrumento de política urbana, com regras ali para manter a cidade em ordem, tá? E qual a função das políticas urbanas no país, né? Composta por um conjunto de diretrizes com a função de regular o uso e a ocupação das cidades. Para a cidade ser reconhecida como cidade, ela precisa seguir esse estatuto, essas leis, tá? Que a gente chama de plano diretor. São regras básicas aí. Posso colocar o que eu coloquei? Pode. Eu coloquei assim. É um planejamento participativo e com função social da propriedade, restabelecendo o direito de todos e com a função de regular o uso e a ocupação das cidades. Sim. Correto. É interpretação de texto, né? Quem foi atrás do texto direitinho, reviu o texto para responder, estava ok. Letra B. Dê exemplos de problemas que as cidades podem enfrentar em virtude da falta de elaboração e da implementação do plano diretor. Tá? Isso aqui é bem pessoal a resposta, né? Que não tem nem resposta do professor, né? Mas o que vocês colocaram aí? Deixa eu perguntar agora aqui. Deixa eu perguntar aí. Quem está aí? Deixa eu ver quem está aí. Alexandre, o que você colocou na letra B? Alexandre? Eu não estou te ouvindo, Alexandre. Eu posso falar? Pode, Sofia. Não estou ouvindo o Alexandre. Eu não sei se está certo, mas eu coloquei assim. Na periferia, por exemplo, as atividades são mais limitadas economicamente, socialmente, etc. Ai, Tipo, elas perfeito. não têm também um saneamento básico, essas coisas Ótimo. básicas que não tem. Nossa, essa é a resposta praticamente. Está perfeita a sua. O contexto aí, ok, tá? Porque se não tem um plano diretor, óbvio que alguns lugares da cidade vai sofrer algumas consequências, né? Sociais, econômicas, né? Falta de infraestrutura, saneamento básico. Foi o que você colocou aí. Perfeito. Posso falar, professor? Pode. Os problemas são de ocupação desordenada do solo, solo urbano, água, esgoto e principalmente planejamento das cidades. Sim. Bem parecido com a resposta da... Não igual, né? Bem parecido, isso mesmo. Se não tiver um plano, é a mesma coisa, pessoal. Imagine, vamos supor, se eu não tiver um plano de aula, imagine eu não preparar uma aula, eu não seguir um plano e chegar aqui e querer dar aula de várias coisas ao mesmo tempo, ou uma coisa que vocês não vão entender ainda pela série que vocês estão. Ia ser uma bagunça. Vocês não iam entender nada, não ia chegar a nenhum lugar, né? Tem que seguir um plano. Por exemplo, eu sigo um plano de aula, né? Eu tenho um plano de aula, eu passo para a Juliana toda semana, todos os professores fazem isso, né? E a gente segue esse plano para a gente não se perder na hora, né? Essa é a ideia. Mesmo eu tendo conhecimento de todos os assuntos, por exemplo, poderia falar aqui agora com vocês sobre fontes de energia, mas não é o tema agora, né? Não é o tema que a gente vai entrar sobre fontes de energia, mas eu poderia falar, mas o que ia agregar para vocês? Tem que ter aí um cronograma, tem que ter aí um plano certinho, né? Para fazer sentido todo o contexto, né? Então, tudo na vida tem que ter um plano, né? E falta
desse plano, que é o plano diretor na cidade, né, causa alguns problemas aí sim, tá? O que a Nicole e a Sofia falou são fundamentais numa cidade, né? Saneamento básico, né? Comunidades que estão em lugares não adequados, que podem correr o risco de um incêndio, destruir todas as casas e vidas, né? Fora o processo de deslizamento desses lugares, né? O saneamento básico, não somente em comunidades, mas também trazendo agora para o centro da cidade, né? Problemas ambientais, em questões da poluição, né? Em questões da sujeira da cidade, né? Que acaba alagando quando chove, porque os bueiros estão todos entupidos. Tem que ter um plano diretor, tá? Para não ter esses problemas aí na cidade. Sejam eles problemas sociais, econômicos, ambientais, tá? 4. Quais consequências a divisão dos grandes centros urbanos em áreas centrais e periféricas trazem para a população de uma cidade? Quais consequências a divisão dos grandes centros urbanos nessas áreas, tá? Centrais, periféricas, trazem para a população de uma cidade? Posso falar, professor? Diga, Gustavo, diga. Eu coloquei assim, pode trazer preconceitos. Aham. Normalmente nessas áreas que não tem muito, tipo, como que é o nome, professor, daquelas áreas que tem em volta? Eu não coloquei áreas em volta, eu coloquei o nome. Subúrbios, né? Tem regiões central, subúrbios, que são próximas do centro, e as periferias, que são mais distantes. Coloquei aqui nos subúrbios, esses lugares, é que eu não coloquei subúrbios, né? Mas normalmente tem falta de saneamento básico, falta de segurança. Aí acaba que as pessoas ficam doentes, aí acaba que elas têm que fazer alguma coisa, né? Ficam doentes, aí vai procurar um Normalmente hospital, não tem. aí não tem um bom hospital na região dela, vai ter só em outros lugares, que é pago, não é? É o que você falou. Aí era uma opinião também de cada um, né, essa questão. A sua está perfeita, Gustavo. Tá bem, é o que eu colocaria também, né? Quando a gente fala as consequências dessa divisão dos centros urbanos, né, centrais, os subúrbios, né, as periferias, né, trazem para a população de uma cidade, é o preconceito, né? Preconceito por causa da renda, por causa das condições econômicas, né? Falta aí infraestrutura em algumas regiões, principalmente na periferia, né? Porque normalmente o investimento é mais nas áreas centrais e em volta das áreas centrais, que a gente chama de subúrbio, né? Todo mundo fala, a palavra subúrbio é uma coisa pobre. Não, subúrbios são regiões próximas da região central. Por exemplo, tem o centro de São Paulo e tem os bairros em volta do centro de São Paulo. Normalmente, esses bairros em volta do centro de São Paulo são bairros um pouco mais nobres, né? Aí tem os bairros em volta desses subúrbios, desses bairros em volta de São Paulo, que aí começa a periferia. E aí vai, né? Os extremos aí da cidade, né? E normalmente essas regiões são regiões mais carentes, né? Então, entra todo esse contexto aí. Era para vocês darem exemplos aí, o Gustavo deu alguns, tá? E era bem tranquila essa questão. Para a gente terminar aqui, que falta 4 minutos, a questão de número 5, tá? De acordo com a hierarquia urbana, as cidades mais importantes que exercem influência na rede urbana nacional corresponde às metrópoles nacionais, tá? Quem acertou aí, ok. Quem errou, apague e coloque a correta. Ainda bem que eu montei minha câmera. Ela está desligada. Deixa eu ligar. Não apertei aqui sem querer, gente. Ok? Questão de número 6. Acho que dá tempo de fazer ela. Ao observar a vista aérea da região metropolitana de Campinas, uma grande cidade do interior aqui de São Paulo, né? É muito difícil definir os limites entre os municípios. Qual é o nome desse processo e como ele ocorre, gente? Quando a gente não consegue ter uma noção dessa divisão de municípios aí, de limites, né, entre os municípios. A resposta está aqui, né? Mas vocês colocaram, conseguiram achar, sem copiar aqui da apostila do professor? Não consegui. Não, o nome desse processo é conurbação. Esse nome está lá na apostila, na região de metrópoles. O nome desse processo é conurbação. Ele ocorre quando duas ou mais cidades vizinhas se encontram em seu crescimento urbano, de modo que fica quase imperceptível onde uma começa e a outra termina. Por exemplo, eu moro minha família é de Barueri. Então, toda vez que eu vou para Barueri, eu tenho que pegar a Castelo Branco, né? E tem a cidade de Osasco. Barueri não é colada com a capital, com São Paulo. Osasco já é.
Então, se eu for por dentro, se eu não for pela Castelo Branco, pela rodovia, eu vou por dentro de Osasco. Mas eu tenho que sair de São Paulo e entrar em Osasco. Eu não sei aonde começa e onde termina. Tá? Tem sempre uma placa avisando, aqui é limite de São Paulo. Atravessando essa placa, essa rua, você já está no município de Osasco, né? Ou vice-versa, né? Mas sempre tem uma placa ali. Mas se não tivesse uma placa, eu não iria saber, né? Aonde termina a cidade de São Paulo, se eu estou entrando em Osasco, e aonde, né, começa Osasco e termina São Paulo, né? Nós chamamos esse processo de conurbação. O nome desse processo é conurbação, quando você não sabe o limite de uma cidade para outra. Por exemplo, quando você vai para a praia. Para você ir para a praia, você está em São Paulo, aí você passa por São Bernardo do Campo, pega Imigrantes ou Anchieta para chegar na praia, né? Praia Grande, Santos, enfim, qualquer praia aí do litoral paulista, né? Mas você sabe, quando você está em São Paulo e quando está em São Bernardo do Campo, quando pega ali Imigrantes, aquela rodovia gigantesca, os túneis para chegar na praia? Não, né? Isso se chama conurbação, quando não tem algo informando. Oi? A partir de que características, tipo, essas pessoas que são especializadas, eu acho, para fazer isso, para definir limites, né, entre cidades, a partir de que características elas definem esses limites? As ruas, no caso é as ruas, né? As ruas que são pelo CEP. Por exemplo, a rua, vou dar um exemplo, a rua da sua casa é em São Paulo, onde está a sua casa. Mas a rua de baixo da sua casa, no outro quarteirão, já é uma outra cidade. Então, a rua que faz a diferença. Tem alguns casos, mas é muito difícil ver, mas existem, tá? Que é a mesma rua. Metade da rua é de uma cidade, a metade da mesma rua é de outra cidade. E, às vezes, a casa que está ali no meio, né, é das duas cidades. Você sai da porta de casa, você vai para o lado leste, para o lado esquerdo, está numa cidade. Vai para o lado direito. Meu Deus! Existe isso sim. Tá? O que define aí são as ruas. É a forma que eles acham para poder ter essa divisão aí, né, de cidades e até mesmo de bairros, né? Por exemplo, uma hora você está na Penha, outra hora você está na Patriarca. Patriarca é um bairro, gente? É um bairro, né? Acho que é. Sei que Penha é, ou Itaquera, né? Vamos dar esse exemplo aí, que eu conheço um pouco a região, tá? Bom, gente, então, lembrando que amanhã não vai ter o plantão. Na segunda-feira eu vou terminar os exercícios, tá? Hoje é dia de mandar atividade, mas eu não vou mandar porque eu vou terminar de corrigir esses exercícios com vocês. Pelo menos eu explico um pouco mais do conteúdo, como eu estou fazendo. Mas se tiver alguma dúvida aí, vocês mandam mensagem para mim. Mas a gente se encontra agora na segunda-feira. Ok? Tranquilo? Ok. Tudo bem? Sim. Deixa eu só ver quem está na aula. Ok. Tirei um print da tela. Tá bom, gente. Boa semana aí para vocês. Qualquer coisa eu tô aqui, manda mensagem aqui. Tchau, gente. Tchau, professor. Bom dia pra ti. Bom intervalo.